Boa tarde, oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Lucas e na semana 4 do PET 2 de atividades complementares, a nossa última semana desse bimestre, né? Que vai encerrar já na semana que vem. A gente encerra essa semana, mas as aulas já encerram na semana que vem. Eu vou apresentar para vocês o último tema de atividades complementares. O que seriam essas atividades complementares? São atividades que a gente já estudou e que a gente está continuando, dando um reforço no aprendizado nessas atividades complementares. Então aqui, ó, nessa semana 4, o que a gente vai ver? Solução gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O que seria isso, pessoal? Uma equação com duas incógnitas. A gente tem a equação x mais y igual a 6 aqui. A gente tem duas incógnitas. O x é uma incógnita, o y é uma incógnita. E qual que é a solução dessa equação? Se eu falo que a solução dessa equação está dentro dos números naturais, o que seriam os números naturais? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar o zero aqui também. Tá? Se eu falo que essa solução está dentro dos números naturais, eu só posso usar esses números para ter essas soluções. Se eu falo que está dentro dos números inteiros, o que seriam os inteiros? Seria o quê? O z, conjunto z. Então eu tenho infinitos valores aqui, menos 3, menos 2, e assim por diante, 1, 2. Entendeu, pessoal? Eu tenho números negativos e números positivos, ó. Menos 1, 0, aí 1, 2, 3. Então, se eu falasse que a solução dessa equação está dentro dos números inteiros, então eu tenho os números inteiros incluídos aqui ainda. Por exemplo, o que daria igual a 6? Menos 2 mais 8. Quando eu somo menos 2 mais 8, eu tenho o resultado 6. Então eu tenho essas opções de solução. Agora, se eu falo que a solução disso aqui está nos reais, então entra todos os números inteiros, todos os números naturais, todos os números racionais. Por exemplo, uma solução que está dentro dos reais aqui é 2,5 e 3,5. Então, quando eu somo 2,5, faço x igual a 2,5 e y igual a 3,5, vai me dar 6. Quando eu faço essa soma é 6. Então, esse par aqui também faria parte dessa solução. Então, aqui, ó, entre o quê? Entre os números naturais, entre os números inteiros, entre os números irracionais, entre os números racionais, que é representado pela letra Q, e assim por diante, tá bom, pessoal? Aqui está mostrando os resultados, que aqui, os resultados, no caso aqui, ó, utilizando números inteiros, poderíamos ter, para essa equação, o x igual a 6, o y igual a 0, quando eu faço a soma dá 6, o x igual a 5, o y igual a 1, quando eu faço essa soma dá 6, e assim por diante. E aí, pessoal, quando eu vou localizar esses pontos em um plano cartesiano, eu tenho esse conjunto de pontos aqui, ó. Tá bom? Esse plano cartesiano aqui estaria representando apenas soluções de números naturais, não entra valor negativo nem nada. Mas a partir do momento que entra os números reais, o que acontece com a solução? A gente vai ter uma reta. Cada ponto dessa reta aqui vai representar um possível valor que vai solucionar essa equação. Se eu pegar um ponto aqui, ó, que está no valor meio e no valor 5,5, por exemplo, 0,5 mais 5,5 é igual a 6. Então eu vou ter infinitos valores aqui, ó, que vai me dar o conjunto solução dessa equação. Cada conjunto solução dessa equação, cada solução dessa equação é um ponto dessa reta aqui. E para fazer essa reta aqui, a gente já viu em aulas passadas que basta 2 pontos do nosso plano cartesiano para que a gente consiga traçar uma reta de soluções pertencente aos reais. E aí, pessoal, um outro conteúdo que a gente viu também seria o sistema de equações e a solução de um sistema de equações. A gente tem essa equação aqui e a solução dessa equação aqui é uma reta que pertence aos reais, no caso essa reta aqui. E teríamos uma outra solução de outra equação que também é uma reta pertencente aos reais aqui.
Então eu tenho duas retas sendo solucionadas. Quando eu tenho um sistema, se esse sistema é possível e determinado, a solução desse sistema é um ponto em que esse ponto é comum a essas duas retas. Então eu procuro na solução de um sistema linear de primeiro grau, um ponto que seja comum a essas duas retas ao mesmo tempo. Então, o ponto de solução do sistema, ele vai ser solução da primeira equação e ele vai ser solução da segunda equação. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, dá um pause no vídeo e já manda mensagem para o professor que a gente tenta resolver esse problema. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem a equação x mais y igual a 3, 2x mais y igual a 5. E aí as soluções dessa equação x mais y igual a 3 pode ser 0 e 3, pode ser 3 e 0, e aí pode ter mais uma infinidade de valores aqui. Para 2x mais y igual a 5, a gente tem 0 e 5, 2,5 e 0, e mais uma infinidade de valores aqui. Então, o que a gente quer é encontrar dessa infinidade de valores um valor que seja comum aqui e aqui ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, já foi plotado no sistema o ponto 2 e 1. O que seria o ponto 2 e 1? X é igual a 2 e o y é igual a 1. Nesse par ordenado, eu quero que vocês lembrem aqui que sempre o primeiro ponto é x e o segundo ponto vai ser y. X é a coordenada correspondente ao eixo das abscissas, ou seja, esse eixo é horizontal, e y as coordenadas do eixo das ordenadas, ou seja, esse eixo vertical. Pessoal, com base nessas explicações, o que vocês vão fazer? O exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? São exercícios simples que a gente já trabalhou e vocês só tem que praticar. No 1, está escrito o quê? Verifique se os seguintes pares ordenados são ou não solução da equação 2x mais 3y igual a 7. Então, você tem esse par ordenado aqui. Quero saber se ele é solução da equação. Esse primeiro valor é x, esse segundo é y. Vou pegar aqui, no lugar de x, vou substituir o valor de x. No lugar de y, vou substituir o valor de y. Se a equação, no final das contas, se essa soma aqui for igual a 7, ou seja, se no final das contas eu chegar em 7 igual a 7, isso vai ser uma verdade, ou seja, vai ser verdadeiro, então esse ponto é solução dessa equação. Agora, se eu chegar, por exemplo, aqui, 8 igual a 7, isso é falso, 8 não é igual a 7. Então, provavelmente, esse ponto aqui, se o resultado tiver dado 8, ele não vai ser solução dessa equação. Tudo bem? Aqui foi só um exemplo hipotético, tá? Então, vocês vão fazer e vão verificar se cada ponto aqui é ou não solução da equação, fazendo dessa maneira que eu acabei de explicar. Na número 2, pede para verificar se esse par ordenado 3 e 2 é solução ao mesmo tempo dessas duas equações. Vocês podem fazer a mesma coisa do número 1. Aqui é x, aqui é y. Ou pode montar um sistema e resolver encontrar a solução desse sistema. Pessoal, como que a gente encontra a solução de um sistema? Método da substituição e método da adição. No método da adição, a gente vai tentar cancelar um dos termos. Por exemplo, se a gente multiplica essa equação aqui por menos 1, a gente vai ter mais y em cima e menos y embaixo. Então, a gente consegue resolver. Outro ponto seria o quê? Outra forma de fazer. Isola uma das variáveis. Por exemplo, aqui, x vai ser igual a 3, o y está somando, passa subtraindo. Peguei esse resultado aqui, substituo por x na segunda equação e encontro o valor de y. Encontrei o valor de y igual a alguma coisa, pego esse y e volto ele para essa equação e encontro o resultado de x. Tá bom? Aí, pessoal, na número 3, está pedindo só para representar cada situação por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, aqui, ó, a quantidade de pão francês vou chamar de x, menos a de pão doce é igual a 3. Então, x menos y é igual a 3. É só para fazer
Isso. Na número 4, você também vai ter uma situação aqui, o triplo de um número real, ou seja, 3 vezes x, mais outro número real, mais y, é igual a 12. Então, você tem essa situação aqui e está pedindo para você resolver as coisas aqui. Provavelmente, você vai ter que plotar essa solução no nosso plano cartesiano. Você pode chamar aqui de zero e cada quadradinho aqui de uma unidade, ou se tiver valores negativos ali, você pode chamar um ponto aqui de zero, e aí colocando 1, menos 1, 2, 3, 4, 5, e aí fazer a reta lá. Aqui é a mesma coisa, aí vai descendo negativo, menos 1, menos 2, mesma coisa para o eixo x, tá? Lembrando que o sentido positivo do eixo y é sempre para cima, e o sentido positivo do eixo x é sempre para a direita. Tudo bem? Então, a gente vai andando aqui positivamente, ó. Como é que a gente anda positivamente, ó? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Na número 5, a gente vai resolver o sistema utilizando o método que a gente acha mais conveniente. Por exemplo, já vou pegar a letra B aqui, ó. Método da adição, porque eu tenho x e y aqui, ó, x positivo e y negativo. Então, eu faço a soma aqui, x mais x, 2x, mais y menos y dá zero, isso é igual a quanto? 80 mais 12, que é 92. Então, o que a gente tem aqui? 2x igual a 92, x vai ser igual a 46. Se 2x é igual a 92, cada x vale 46. Peguei esse 46 e substituo na primeira equação. X mais y é igual a 80. Ou seja, x mais 46 é igual a 80. Então, na verdade, x mais y é igual a 80. Então, 46 mais y é igual a 80. Então, isso aqui seria o y. Y vai ser igual a 80 menos 46. Tudo bem? Então, isso aí já tem a solução dos dois. E se eu quiser fazer pelo método da substituição, eu escolho uma das variáveis e isolo ela e substituo essa variável isolada na primeira equação na segunda equação. Na número 6, pede para quê? Nas malhas quadriculadas abaixo, resolva graficamente os sistemas a seguir. Resolução de sistema é o que, pessoal? Encontrar o valor que é solução ao mesmo tempo das duas equações. Então, a mesma coisa que vocês fizeram no exercício aqui para encontrar x e y, que é a solução desse sistema, a gente faz aqui. Só que aqui a gente vai ter que fazer diferente. A gente vai ter que plotar as soluções da equação 1 e as soluções da equação 2. Quando a gente plota essas soluções, a gente vai fazer duas retas. A reta que representa a equação 1 e a reta que representa a equação 2. O ponto de intersecção dessas duas retas vai ser exatamente a nossa solução encontrada. Tudo bem, pessoal? Eu acho que o que a gente precisava para essa aula, até para não ficar muito, a próxima aula vai ser na quarta-feira. Então, vocês têm hoje e amanhã para fazer esses exercícios. E aí, na quarta-feira, a gente dá uma corrigida nesses exercícios que eu deixei proposto para vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos e qualquer dúvida, conte com o professor. Mande mensagem para mim. Tá bom? Aguardo vocês. Abraço.